As pessoas bem-sucedidas na vida costumam tomar decisões rápidas. As pessoas que, na maioria das vezes, são fracassadas demoram para tomar decisões, ou seja, costumam procrastinar. É sobre isso que vamos comentar a partir de agora. Decisão. Meu nome é Denilson Maciel, professor Denilson, como queira, e estamos aí comentando sobre o capítulo 9 do livro Quem Pensa Enriquece, episódio de número 8, porque os livros que foram escritos, o clássico de Napoleão Hill, tem várias edições, né? Uma diferente da outra, mas o importante é que o conteúdo é o mesmo. O conteúdo é Quem Pensa Enriquece. Em outras palavras, a filosofia do sucesso. Eu particularmente gosto demais desse termo, filosofia do sucesso. Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, não deixe de se inscrever no meu canal, de curtir, deixar o seu comentário. E claro, eu quero te agradecer, você que sempre está visualizando aqui os meus vídeos, muito obrigado aí pelo seu carinho. Os meus vídeos são bastante simples, como você percebe, mas eu também tenho vontade de crescer e desenvolver, assim como você. Entretanto, eu também gosto de falar de coração para coração. Então aqui não é assim editado, nada, enfim, é ao vivo, é direto. Tudo bem? Bom, se você está chegando agora, devo lembrar ou passar essa informação para você. A ideia aqui é a seguinte: eu estou comentando, fazendo a leitura, lendo esse livro. Aliás, eu já li várias vezes este livro, Quem Pensa Enriquece, e recomendo você a ler também. O autor é Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele entrevistou cerca de 20 mil pessoas em um prazo aí de 25 anos, na década de 1900, né, 910, por aí assim. E aí é o seguinte, ele chegou a uma conclusão que ele descobriu a filosofia do sucesso porque era já o projeto de Andrew Carnegie, que eu comentei isso com detalhe nos episódios anteriores, tá? Está aí no meu canal. Este episódio é o episódio de número 8, portanto, eu não vou detalhar, né? Então, nós falamos da parte introdutória, toda a história, aliás, de maneira sintética, a história de Napoleão Hill, o que aconteceu, por que ele compilou esses dados aí em cerca de 20 anos. Foi um trabalho incrível, um trabalho incansável. Agora, é bom que se diga que inúmeros profissionais, pessoas de desenvolvimento pessoal, olha, de uma forma ou de outra, já leram este livro. E esse livro aqui é considerado como a Bíblia do empreendedorismo. Por falar em Bíblia, a Bíblia Sagrada é o livro mais lido e mais vendido no mundo. Em nono lugar é esse livro, Quem Pensa Enriquece. Então vale a pena você adquirir, comprar. Se você quiser receber o PDF dele, aí você precisa me chamar em box aí, que eu mando para você, tá bom? Adicionar no WhatsApp, todas essas coisas. Muito bem. Bom, nessa filosofia do sucesso, ele então organizou o que ele chama de 13 princípios. 13 princípios que a maioria dessas pessoas, desses 500 milionários, tem em comum. 13 princípios. E ele colocou nesse livro. Então é interessante a gente fazer o comentário. O primeiro deles, incrível. O primeiro, e pontapé, o inicial de tudo, o desejo. Tá lá, o segundo episódio da série, o desejo. Esse é o primeiro princípio. Começa com o desejo. Segundo princípio, a fé em sua capacidade. Não a fé religiosa especificamente, mas você crê que você é capaz, que você pode. Você pode. Se você pensa que pode, você pode. Se você pensa que não pode, de qualquer maneira você está certo. O terceiro, a autossugestão. A quarta, o conhecimento especializado. Comentamos também um episódio incrível, o episódio de número 15, aliás, o episódio 6 e o quinto princípio, a imaginação. E o anterior que nós comentamos aqui foi o planejamento organizado. Olha, sensacional. Eu mesmo falo esses assuntos aqui com bastante empolgação. Eu praticamente lembro em todos os meus vídeos que não é a minha ideia ler detalhe por detalhe. O que eu estou colocando aqui
são aquilo que eu entendi, né? O que eu imagino dentro da minha compreensão e que eu posso compartilhar, né? De repente você fez uma leitura, não conseguiu entender direito, eu estou aqui para compartilhar com você, mas não é a ideia esgotar o assunto, porque o assunto, digamos, é inesgotável, tá? E eu tenho que respeitar, né? Napoleão Hill, poxa, Napoleão Hill, um homem que dedicou aí quase 30 anos da sua vida somente para produzir este material. Então eu preciso respeitar por demais este autor. Vamos direto ao assunto. Decisão, então. Vamos lá, decisão. Decisão é o domínio da procrastinação. E aí, deixa eu perguntar para você. Você é daquelas pessoas que o que tem que fazer, você já pega, faz logo, faz tudo que tem que fazer, ou você fica procrastinando? Então, quem não procrastina, né? Quem não procrastina, que levante as mãos. Não, levante a mão quem não procrastina. Agora, tudo tem que ter um equilíbrio. Eu quero fazer uso de um texto bíblico da palavra de Deus, na carta do apóstolo São Paulo, ó, com a Bíblia na mão, em Colossenses, carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, livro do Novo Testamento, capítulo de número 3 e o versículo 15. Olha que interessante que diz lá. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, faça com que vocês tomem as suas próprias decisões em seus corações e sede sempre agradecidos. Então, é bíblico você tomar decisões. Agora, as decisões precisam ser com cautela, precisam ser decisões certeiras, porque dependendo da decisão que você tomar, vai implicar os próximos anos da sua vida até a morte, né? Pode afetar muitas pessoas, muita coisa pode acontecer quando você toma uma decisão. Então é imprescindível, conforme as Escrituras Sagradas mostram para nós, no capítulo de número 3, aos Colossenses, verso 15, que é importante que você esteja em paz, que você busque a direção de Deus, que você esteja tranquilo, porém você tome decisões, porque decisões precisam ser tomadas, principalmente com um ato de gratidão. Bom, Napoleão Hill diz que a decisão é o 7º passo rumo à riqueza. 7º passo rumo à riqueza. Por que 7º passo? Porque eu falei para você já que ele começou falando do desejo, né? Então, desejo, fé em sua capacidade, autossugestão, conhecimento especializado, imaginação, planejamento organizado e 7º ponto, a decisão. Se não tomar decisão, nada feito. Diz ele aqui que a análise de mais de 25 mil homens e mulheres, que é o que eu falei, que viveram um fracasso, revela que a falta de capacidade de decisão estava perto do topo da lista das 31 principais fracasso ou causa do fracasso. Bom, aqui neste livro, nos capítulos anteriores aí, ele coloca 31 causas, 31 das principais causas de fracasso na vida das pessoas. E uma delas é a falta de capacidade de tomar decisão. Ou seja, a pessoa procrastina, né? A procrastinação é inimiga da decisão, tá? A procrastinação é o oposto, né, da decisão. É um inimigo comum que praticamente todas as pessoas precisam dominar. Por isso que eu comecei aqui perguntando, e aí, você procrastina ou não? Lógico que sim, né? Eu também procrastino. Mas eu tenho aprendido que a procrastinação, de uma certa forma, é até interessante. Porque dentro do conceito que você precisa analisar as coisas, né? Você precisa estar atento. Agora, tem decisões importantes na sua vida que ela precisa ser rápida, né? Não pode demorar tanto. Você vai ter uma oportunidade de testar sua capacidade de tomar decisões rápidas e definitivas quando terminar de ler este livro e começar a colocar os princípios em práticas. É bom que se diga que quando você lê o início aqui deste livro, quando o próprio Napoleão Hill, ele tomou a decisão de compilar, então, esses 13 princípios que estão aqui, ou formar o que é chamado de filosofia do sucesso, a proposta foi de Andrew Carnegie, que ele foi entrevistar, né, um dos homens mais ricos do mundo da época, né?
E aí, então, ele fez a proposta para ele depois de uma certa já conversa. Andrew Carnegie fez a proposta para ele. E Napoleão Hill tomou a decisão com 29 segundos. 29 segundos. Depois ele ficou sabendo que se ele passasse de 60 segundos, então Andrew Carnegie já não ia... era o limite, né? Até 60 segundos. Porque era uma decisão importante. E decisões importantes a pessoa precisa tomar de forma rápida e certeira. Bom, aí ele diz aqui que a análise de várias centenas de pessoas que acumularam fortunas muito além da casa aí de $1 milhão, lógico, né? Revelou que todas elas tinham o hábito de tomar decisões prontamente, de mudar essas decisões de forma lenta. Veja bem. Então, uma pessoa de sucesso, de acordo com o que ele entrevistou as pessoas de sucesso, elas tomam decisões rápidas e quando elas têm que mudar de decisão, elas demoram para mudar de ideia, vamos dizer assim, de parar aquilo, tá? Já as pessoas fracassadas é o contrário. Elas demoram demais para tomar decisões e quando tem que mudar, muda muito rápido. Então, uma dessas pessoas era Henry Ford. Henry Ford tinha essa qualidade. Henry Ford, lembra do Henry Ford? Ele tinha o hábito de tomar decisões rápidas e definitivas e mudá-las lentamente. Tanto é que ele desenvolveu um modelo de um carro, que é segundo que era o carro mais feio do mundo, o modelo T. E aí os conselheiros depois falavam, muda de ideia, vamos mudar. Ele disse, não, vamos para aí e tal. Ele procrastinou a mudança, entende? Porque ele já tinha tomado a decisão. E depois de um longo tempo, ele mudou. Só que quando ele mudou, ele também tinha ganhado muito dinheiro com relação àquela primeira decisão que tinha tomado. Então, de qualquer maneira, quem toma a decisão é uma pessoa de sucesso, quem toma a decisão e demora para mudar. Quer dizer, eu vou ficar com essa decisão que eu tomei e não vou mudar. Quer ver um exemplo? A questão do casamento, né? Lógico que você vai casar, eu sugiro que não tome a decisão tão rápida assim, né? Você pode tomar a decisão de namorar, né? Então, a decisão de namorar, ela deve ser rápida, que eu acho que não tem problema nenhum. Você já está conhecendo a pessoa. Aí depois casou, tá tudo certinho. E aí agora? Como que você vai mudar de ideia a qualquer preço? Então tem que demorar isso, se é que você quer ter sucesso no seu relacionamento. Também não estou vendendo aqui uma outra suposição, de acordo aqui com os meus vídeos, longe de religiosidade aqui. Se de repente você tiver um problema aí com o seu relacionamento, que você não tenha que mudar. Fazer o quê, né? A vida é assim. Mas faz todos os análises e mudanças ou decisões precisam ser tomadas, né? Para o bem e para o mal. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas ficam amarradas em decisões que tomaram lá atrás e dizem assim, poxa, é porque eu tomei a decisão, agora não vou mudar. Claro que você pode mudar. O que não pode mudar de forma muito rápida, né? Toma um pouco de cuidado, analisa, porque foi uma decisão que você já tomou. Como que você vai agora, tá casado e tal, e aí larga da mulher, dos filhos, e que bagunça é essa, né? Então, pode acontecer muito problema. Ou você está tomando conta de uma empresa, você está produzindo, você é gerente ou líder geral, como que você vai tomar uma decisão de sair da empresa da noite para o dia, assim, sem comunicar ninguém? Isso nem é profissionalismo. Precisa, no mínimo... Você sabia que até pedir demissão da empresa tem que tomar um certo cuidado? Eu digo isso de experiência própria. Eu pedi demissão de uma empresa, uma certa ocasião, e eu fui pressionado pela pessoa do RH e disse, olha, Denilson, você sabe que você pode ser multado. Inclusive, você tem que pagar o seu aviso, porque a empresa vai levar prejuízo pelo posto que você estava desenvolvendo até a gente treinar outra pessoa. Ainda bem que eu rebati e eu estava muito ciente, eu respeitei a pessoa que estava me abordando e disse, bom, você está lembrado que já faz alguns meses que eu venho comentando sobre este assunto, já procurei o RH, eu procurei o meu chefe, se você quiser a gente faz uma reunião aqui, chama ele, porque
eu expus isso antes, tá? Então eu tô pedindo demissão hoje porque na verdade eu estava indo para um outro emprego, tá? Eu estava saindo de uma para outra, porque eu acho que quem pede demissão é isso. Você não é obrigado a ficar, mas se você tem uma outra empresa que está te dando uma outra oportunidade, você pede demissão e vai embora. Porém, você não pode sair de qualquer maneira, tá? Precisa dar uma satisfação. Nós somos pessoas de responsabilidade, tá? Então vamos lá. Tomando as próprias decisões. Em sua maioria, as pessoas que fracassam em acumular o dinheiro de que precisam são, em geral, facilmente influenciadas pelas opiniões dos outros. Pessoas que têm dificuldade para tomar as suas próprias decisões, na verdade, elas andam segundo as opiniões dos outros. E aí é o seguinte, opiniões do tipo fofoca, rumores, opiniões alheias, notícias ruins, notícias de jornais e por aí vai, né? Todo mundo tem uma coleção de opiniões prontinha para dar para você se você não tomar cuidado. Então, quem tem que estar firme com as suas próprias decisões, o que você quer da vida é você. Logo no primeiro episódio dessa série eu falei sobre isso. Você é o mestre do seu destino e o capitão da sua alma. Você não tem que deixar que ninguém decida por você. Você decide o seu caminho. Você tem um livre-arbítrio. Você também não tem que deixar ninguém interferir no seu projeto. Aliás, você também não pode contar para as pessoas de um modo geral. Napoleão Hill fala disso aqui. Nós vamos falar em episódios aí mais para frente, falando do Mastermind, né? Que é um grupo de pessoas que são os únicos que você deve ter por perto. Claro, ninguém constrói a vida sozinho. Você lembra de Jesus Cristo? O Senhor Jesus muito bem podia, porque eu sou do ponto de segurança bíblica e teológica ortodoxa, onde eu creio piamente que Jesus Cristo, ele é 100% homem e é 100% Deus, tá? Então, ele podia muito bem chegar aqui no mundo e fazer o trabalho sozinho, mas ele, na verdade, escolheu 12. Isso é ele a mente mestra, ele o líder, mas ele também está junto com mais um grupo de pessoas. Isso o mestre dos mestres, né? Agora, o que dirá nós, imortais, né? Seres mortais, que nós precisamos ter mentores, é isso que eu quero falar, ter mentores, ter conselheiros, para que o nosso trabalho progrida. Entretanto, você deve partilhar os seus objetivos somente com pessoas do seu grupo, ou essas pessoas mais chegadas, porque ficar falando para todo mundo, aí vai dar aqui, ó, todo mundo tem uma fofoquinha pronta para comentar com você. E o Napoleão Hill coloca aqui uma frase do seguinte: se você é influenciado pela opinião dos outros, não terá nenhum desejo próprio. Minha pergunta, e aí? Você vive segundo a opinião alheia ou você é que toma suas próprias decisões? Então, se você quer ter sucesso na vida, você é o mestre do seu destino e o capitão da sua alma. Respeita todo mundo, mas a opinião deles é para eles. Para mim, nada vai interferir. Deixa eu falar aqui, aproveitar que pelo menos eu sei que o vídeo tem que aproveitar para falar o comentário do episódio aqui. Mas eu estou em São Paulo, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu estou em São Paulo, moro na região de Jundiaí, interior de São Paulo. Mas eu sou paranaense e eu me criei na roça e tal. E eu tinha uma professora muito legal, não vou citar o nome dela aqui por questão de ética, minha professora de história, de geografia, uma mulher incrível, extraordinária. Mas o dia que eu falei para ela que eu vinha para São Paulo, eu tinha 17 anos, e ela me chamou em particular e disse: você acha que São Paulo é brincadeira? Você acha que São Paulo é brincadeira? Você já ouviu falar que em São Paulo é metrô? Em São Paulo é uma correria. Em São Paulo você precisa levantar de madrugada para ir trabalhar, chega tarde por conta do trânsito. Você não tem amigos, você não tem parente lá. Desiste dessa ideia. E ela carinhosamente falou isso para mim e eu confesso que eu tinha um amor muito grande ali pela professora e continuo tendo esse respeito por ela. Mas hoje eu sou muito grato a Deus de como que eu não deixei, né? Eu, mesmo com 17 anos que eu tinha, não me deixei me influenciar
Eu respeitei ela e disse, tá bom, professor, eu vou analisar. Mas depois eu saí dali e disse, não, o meu foco, o meu propósito, eu vou para São Paulo, sim. Eu tenho um objetivo que é maior. E aqui estou, e os anos se passaram, e hoje eu olho para trás, e tantas coisas maravilhosas que em uma outra oportunidade eu comento com você, que já aconteceu na minha vida, coisas maravilhosas, lindas, incríveis, que de repente se eu não tivesse vindo, não tivesse tomado aquela decisão, eu não teria vivido isso, né? Então, não exponha seus planos, né? Confie em si, não exponha seus planos. Se tem um plano, fica contando para todo mundo. Confie em si para tomar decisões quando começar a colocar esses princípios em prática e siga essas decisões. Olha, confie em si para tomar decisões quando começar a colocar esses princípios que está aqui no livro em prática e siga essas decisões. Não mude, não faça confidência a ninguém, exceto ao seu grupo de mastermind. Deixa eu ir mais para frente aqui. Amigos e parentes próximos, né? São pessoas importantes na nossa vida, não é verdade? Muito importante. E o que eles falam influencia muito, tem muito a ver. Imagine o seu pai falar para você algo que você gosta muito do seu pai, você tem uma ideia e ele falar, olha, realmente é incrível. A mãe, suas irmãs, seus irmãos, realmente influencia muito, muito, muito. Mas você precisa estar firme com relação a essa paz que você sente, o que você quer da vida, tá? Então, amigos e parentes próximos, mesmo sem ter a intenção, eles não têm intenção de parar o seu projeto, mas muitas vezes, com o carinho, com o amor que eles têm, eles acabam prejudicando com as próprias opiniões que eles têm. Milhares de homens e mulheres carregam um complexo de inferioridade durante toda a vida porque uma pessoa bem intencionada, mas ignorante, destruiu a sua confiança, tá vendo? Então, eu, por exemplo, poderia ser uma pessoa triste, abatida, né? Porque se eu não tivesse vindo, tivesse ouvido outras vozes de pessoas importantes da minha vida, eu teria, de repente hoje eu seria uma pessoa triste, abatida, e com esse sintoma, né, esse sentimento de inferioridade. E ele diz aqui, você tem um cérebro e mente própria. Você não tem que andar para a cabeça de ninguém. Você tem um cérebro e uma mente própria. A gente vai falar do cérebro em episódios mais à frente. Use o cérebro e tome as suas próprias decisões. Então você tem que tomar decisões. Deixa eu passar aqui. Tem pessoas que tomaram decisões que marcaram na história. Na história da filosofia, a gente muito ouve falar de Sócrates, né? Sócrates, inclusive, claro, tem muita conversa sobre Sócrates. Quem sou eu para falar disso? Napoleão Hill coloca um pouquinho aqui no livro, eu não vou entrar nessa linha. Então, apesar de muitas divergências do que aconteceu com Sócrates, mas a ideia é que ele tomou uma decisão. Por exemplo, ele tomou uma decisão, inclusive, de morrer. Isso aí está claro em toda a história da filosofia. Sócrates tomou a decisão de morrer pela sua própria opinião. Quer dizer, eu não volto atrás. Né? E morreu mesmo, de fato. Mas quem não conhece Sócrates pelos escritos, né? Mesmo que você não estuda sobre filosofia, eventualmente você está ouvindo sobre Sócrates. Né? Principalmente essa questão de ter ideia própria. Eu tomei a decisão, essa é o que eu penso. É o que eu penso. Morro por isso, gente. Então, Sócrates foi uma pessoa que tomou a decisão e marcou para sempre na história do mundo. O 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele tomou a decisão de promulgar sua famosa proclamação de emancipação que deu liberdade aos afro-americanos. Tá? Esse presidente dos Estados Unidos, o 16º, ele foi um cara que ele era muito humanista, né? Então, foi através dele que teve esses decretos extraordinários. Claro, ele foi ridicularizado pela maioria, mas foi uma decisão que fez com que as pessoas, de uma vez por todas, pudessem proclamar a libertação de ser escravos, né? Ou seja, a abolição dos escravos. Veja como na história aí tem muitos assuntos marcantes por conta dessa tomada de decisão. Mas a ideia aqui que ele coloca no livro é a decisão para você ter sucesso.
Então vamos comentando aqui, você já tomou a decisão para ter sucesso? Eu ouvi um vídeo recentemente, até do Pedro Calabres. Ele disse que decisão na realidade é você depois ser fiel com aquilo que você se propôs a fazer. Então, a decisão, claro que ela começa na mente, mas depois que você prossegue, ela está trabalhando uma ideia de você ser fiel, de você ser persistente naquilo que você se propôs a fazer, né? Então, se você se compromete com o seu sucesso, então não é só esperar as coisas acontecer, você tem que ir para cima e até o fim, né? Para que as coisas aconteçam na sua vida. Outra história marcante é a história dos Estados Unidos, né? Eu não vou aqui, o Napoleão Hill coloca aqui em várias páginas deste capítulo, a história dos Estados Unidos, ou seja, como que tudo começou, porque você sabe, né, que os Estados Unidos não era um país, ele era umas colônias, por isso Estados Unidos. Então, eram inicialmente colônias que eram subordinados à Inglaterra, né? Então, o rei ainda era sistema de rei, era o rei que mandava, a coroa, né? E, de qualquer maneira, esse pessoal das colônias, eles eram pressionados, eles sofriam muito com isso, até que várias pessoas tomaram decisões, outros não saíam daquilo, eles eram revoltados com esse sistema monárquico, né? Mas tem aqui a história que 56 homens assinaram um documento que ou levaria as colônias à liberdade ou eles iam para a forca. Só que a decisão, de fato, começou com 2 pessoas, com apenas 2 homens. Esses homens, deixa eu ver o nome deles aqui, Samuel Adams e Hancock. Esses 2 homens, 2 mentes, tiveram a ideia e desenvolveram esse mastermind, esse grupo de pessoas, e depois você pode ler o livro aí com cuidado e fazer as suas pesquisas também em outras fontes. Você vai ver que depois vai se culminar para que de fato os Estados Unidos surgisse e se tornasse a maior nação do mundo em termos de capitalismo, de desenvolvimento. Quem não quer ir para os Estados Unidos, pelo menos dar um passeio um dia? Os Estados Unidos, realmente uma referência para o mundo. Qualquer coisa que acontecer nos Estados Unidos, num bom sentido assim, para o mundo. Entende? Mas isso graças à decisão de 2 homens incríveis. O que eu quero dizer aqui para você é que a decisão é muito forte. Eu falo isso e me emociona aqui. Então, a decisão realmente é o domínio da procrastinação. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não procrastine. E aqui, finalizando, saiba o que quer e você geralmente vai conseguir a partir do momento que você tomar as suas decisões. Nessa filosofia, que é o livro, né? Você é o seguinte, vai ver a sugestão de que o pensamento apoiado por forte desejo, falamos do início, forte desejo, se transmutará em seu equivalente físico. Então as coisas vão acontecer. Você começa com desejo, autossugestão, conhecimento especializado, imaginação, decisão, meu amigo, tende a dar certo. Em busca pelo segredo do método, não procure o milagre. Você não tem que querer saber como que as coisas vão acontecer, mas você precisa tomar a decisão. Se você tiver um porquê, o como não me interessa. Por que que eu vou tomar essa decisão? Por que que eu vou fazer isso? Agora, como que as coisas vão ocorrer? Aí deixa que o universo se encarrega disso. Você encontrará apenas as eternas leis da natureza. Ela se encarrega, né? Essas leis estão disponíveis para toda pessoa que tem fé e coragem para usá-las. Pode ser usadas para levar a liberdade a uma nação, como eu falei, dos Estados Unidos, ou a fé e coragem para você
ter uma fortuna, ter muito dinheiro, ser rico, ter uma família abençoada e próspera, ter os seus sonhos e objetivos todos realizados. Mas isso partindo de um desejo forte, de uma fé aplicada, de conhecimentos, de um plano e da decisão. Porque se você não decidir, nada feito. Eu tenho um mentor da empresa que eu sou representante, uma das empresas que eu sou representante, e esse nosso mentor, ele tem uma frase que diz assim: sucesso é uma decisão. Você quer ter sucesso na vida? Decida. Quem toma decisões pronta e definitivamente sabe o que quer e, em geral, consegue. Olha que interessante. Os líderes em cada área da vida decidem com rapidez e firmeza. Grandes líderes, eles são assim. Essa é a principal razão pelos qual eles são líderes. Líderes de verdade, né? Tomam decisões. O mundo costuma abrir espaço para pessoas cujas palavras e ações demonstram que elas sabem para onde estão indo. Vale a pena, né? Agora, se você está seguindo um líder que não sabe tomar decisão, não sabe falar nada, tudo que você pergunta para ele, não sei, preciso ver e tal. A indecisão é um hábito que geralmente começa quando a pessoa é jovem. Indecisão. A indecisão é um hábito. A pessoa é jovem, tem dificuldade para tomar decisão e tal. E aí, se não tomar cuidado, torna-se cada vez mais um hábito à medida que o jovem passa pela escola, né? Pelos estudos, que você vai sendo podado da vida. O doutor Alair Ribeiro fala muito disso, né? Que quando você está na escola, você não toma decisões, porque é só a professora que sabe, quem dá nota para você, e aí? Depois você vai trabalhar na empresa também, é só o chefe que sabe. Então é muito complicado isso. Por isso que no mundo do empreendedorismo, o negócio é meio de doido, né? Porque você tem que tomar suas próprias decisões e ir para cima. O hábito da indecisão acompanha a pessoa na ocupação que ela escolhe. Olha, se você não tomar decisão, você sabia que você já tomou uma decisão? Você pode tomar a decisão de não tomar decisão. É um negócio meio um paradoxo, né? Mas essa que é a verdade. Então, decisões definitivas sempre exigem coragem, tá? Finalizando aqui, então, independência financeira, riqueza e posições profissionais desejáveis não estão ao alcance de quem negligencia ou se recusa a esperar, planejar e exigir essas coisas. Se você não toma as decisões para fazer um plano, para ter meta, para ter objetivos, olha, a independência financeira, a riqueza e posições profissionais, sucesso costuma não vir. Já a pessoa que deseja riqueza com o mesmo espírito com que Samuel Adams, aquele lá que foi uma das pessoas dos Estados Unidos, desejava liberdade para as colônias, certamente vai acumular riqueza. Chegamos ao final. Então, meu amigo, decisão. Decisão. Decisão é a chave. Decisão é o domínio da procrastinação. Quer parar de procrastinar? Tome a sua decisão. Tome a decisão de ser rico. Tome a decisão de ser próspero. Tome a decisão de ser um empreendedor. Aliás, ser empreendedor é a melhor forma de você contribuir com a obra social no mundo, deixar um legado. E aí, ficou até aqui? O que você achou? Tá gostando do vídeo? Deixa um comentário aí, por favor, para me saber que você ficou até aqui. E olha, no próximo episódio você não vai perder, que nós vamos caminhando agora para o final, e na medida que vai caminhando para o final desse livro, vai ficando mais empolgante. O próximo episódio, a gente vai falar sobre persistência. Não perca! Te espero no próximo episódio. Até lá, um forte abraço.